Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar, saudar e agradecer aos mandatários. Faço, antes de mais nada, na pessoa do professor Valente Oliveira, pessoa que eu, como muitos portuenses, aprendemos a admirar pela sua competência, pela forma como se tem envolvido na vida pública, pelo exemplo que é para todos nós. E, portanto, Sr. Professor, a sua inspiração é uma inspiração que tem comandado esta candidatura desde a primeira hora, mas o facto do Sr. Professor ter aceito o cargo de mandatário é uma coisa extraordinária para todos nós, é para mim um motivo de grande honra, de grande motivação e de grande inspiração. Sabe que estas palavras são palavras que me saem do coração. Queria naturalmente também agradecer a todos os outros mandatários, ao diretor de campanha, que tem andado por aí comigo e tem sido incansável, mandatários que fizeram a sua apresentação, não os vou naturalmente individualizar, mas compreendem que de facto temos ideias, nós sabemos para onde vamos, sabemos o que queremos e, acima de tudo, estamos a tratar do futuro. Nós não podemos ter medo do futuro. O Porto não pode ter medo do futuro. Se o Porto tiver medo do futuro, o Porto estará condenado a ser uma cidade irrelevante. Connosco, o Porto não vai ser uma cidade irrelevante. E isso deve-se exatamente à condição particular dos portuenses, histórica, como aqui foi referida, de nestes momentos difíceis para o país, por princípio, afirmar a diferença, afirmar a sua identidade, afirmar que é uma cidade que é uma democracia em si própria. O Porto nunca desistiu e, por isso, nós iremos acreditar e vamos avançar com esta candidatura na presunção de que, apesar de todas as dificuldades, de tudo aquilo que de mal nos rodeia, de todas as nuvens que andam por aí, nós seremos capazes, se tivermos mérito, se conseguirmos envolver os cidadãos do Porto naquilo que é o seu futuro. Porque para nós, e está dito desde o princípio, porque o nosso partido é o Porto. O nosso partido é mesmo o Porto, nós não vamos abdicar de fazer aquilo que é esta marca d'água do Porto. Nos momentos mais difíceis, pensem bem, nos momentos mais difíceis da história, o Porto esteve sempre presente e foi sempre capaz de o fazer, através de quê? Da cidadania. A nossa campanha não vai ser feita contra partidos, não vai ser feito contra a política. Este é um tempo em que nós não podemos correr o risco de fazer uma campanha ou de pensar que devemos ser contra a política. Sabemos bem que no passado, no século passado, foi assim que a democracia, foi assim que a nossa liberdade foi coartada, quando alguns cidadãos começaram a duvidar da política e depois começaram a duvidar da liberdade e acabaram por matar a democracia. Não é isso. Nós o que estamos a dizer e a afirmar é que, como aqui também já foi dito, os partidos políticos abandonaram o caminho que deviam ter seguido. Entenderam fazer o seu caminho, entendem fazer as suas propostas, muitas delas com as quais nós não nos identificamos. Aquilo que surgiu do manifesto, que no fundo levou a esta candidatura, foi exatamente o sentimento de muitos portuenses que disseram: não são estas as propostas, ou seja, as propostas que foram apresentadas não são as propostas que nós queremos ou que acreditamos que sejam possíveis. São propostas que se fundamentam ainda no mundo antes de 2007, como se nós estivéssemos a viver um passado, como se a realidade do presente não existisse. E não reconhecer o presente é impedir o desenvolvimento do futuro. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, como disse o Daniel Bessa, o nosso candidato à Assembleia Municipal há dias, quando foi apresentado, desde logo porque acreditamos que é possível fazer alguma coisa. É possível fazer diferente e nós acreditamos, não estamos aqui todos nós porque precisemos individualmente disto, mas no fundo porque também precisamos. E precisamos porquê? Porque se não formos capazes de fazer melhor, aí sim podemos temer o não ter futuro. E nós queremos que a cidade tenha futuro. Nós não nos resignamos à ideia de que a cidade não tem futuro. Nós não nos resignamos a uma cidade em que não há
neste momento, condições mínimas para os cidadãos mais desfavorecidos. Não é possível haver liberdade se a liberdade estiver apenas ao alcance de alguns. E essa liberdade só está ao alcance de alguns se nós permitirmos que os outros não tenham satisfeitas as suas condições fundamentais de existência. Nós não podemos viver numa cidade e dizer que a cidade é livre e que é democrática se houver pessoas que vivem sem condições mínimas, se vivem com fome, se vivem sem abrigo, se vivem com medo, se vivem no sentimento de insegurança. Uma cidade ou uma sociedade em que as pessoas não têm as condições mínimas de sustentabilidade, não se pode dizer que viva em liberdade. A liberdade implica, desde logo, uma condição fundamental. A condição fundamental, qualquer que seja a sociedade, qualquer que seja a parte do planeta, e nós já vimos a insegurança que cria exatamente situações em que, subitamente, a liberdade é coartada. Porquê? Porque há uma fatia dos seus cidadãos que não têm acesso às condições mínimas de dignidade. Uma sociedade em que os cidadãos, ou parte deles, não têm condições dignas de vida ou não têm condições de sustentabilidade, não pode invocar ser democrática. Nós não estamos no tempo dos atenienses. Nesse tempo, sim, havia escravos que não tinham direitos nenhuns e depois havia os cidadãos que esses tinham liberdade e viviam a democracia. A democracia que nós queremos não pode ser essa. Tem que ser uma democracia plena. E por isso a nossa principal prioridade afirmada desde a primeira hora, aquilo que nos motiva é a coesão social. A coesão social que se realiza da forma que aqui temos tratado. Em primeiro lugar, valendo rapidamente àqueles que vivem numa situação de emergência. Para alguns, a situação é uma situação nova. Estão a entrar num mundo que não conheciam. Acreditaram durante um tempo que vivíamos uma tempestade. Disseram-nos, enganaram-nos, disseram-nos, esta situação que se vive vai subitamente resolver-se. É um temporal. Um dia acordamos e a crise desapareceu. Percebemos todos hoje que não é assim. No entanto, vejam bem as propostas que nos são formuladas pelas alternativas que os partidos apresentam à cidade. Continuam a falar-nos de promessas como se o tempo que nós vivemos hoje não fosse uma realidade. Como se fosse aquele temporal que antes das eleições, por milagre, haveria de acabar. E num amanhã teríamos subitamente a possibilidade de voltar a fazer aquilo que eles fizeram e que em muitos casos levaram o país à situação presente. Nós isso não vamos fazer. A nossa candidatura não vai fazer essas propostas, não vai fazer essas promessas. Não vai fazer essas promessas por duas razões. Não vai fazer essas promessas, desde logo, porque o nosso entendimento é que essas promessas são vãs e não são realizáveis. Mas pior do que isso, é se viesse alguém para esta cidade que as tentasse mesmo realizar. É que mais medo das promessas eleitorais vãs, a que todos nós nos habituamos por parte dos partidos. O nosso maior receio é que possa aparecer alguém que as tente mesmo concretizar. E então, se isso for concretizado, aquilo que nós temos, aquilo que nos últimos anos foi conquistado, naturalmente, judiciosamente, pelo anterior e pelo atual município, por aquilo que são as forças que estão neste momento no poder no Porto, por aquilo que tem sido feito nos últimos 12 anos, mas que também foi feito por todos nós, porque também foi feito pelos portuenses, e então esse património, que tem que ser agora utilizado exatamente para acorrer às maiores necessidades que todos têm e que muitos têm em particular, seria destruído e dilapidado em muito pouco tempo. E depois é fácil. Depois procura-se outro município. Depois vai-se para outro lado qualquer. Depois vai-se embora. Depois, nesse dia, dirão, agora estamos fartos do Porto. Vamos do outro lado. Isto não é o jogo da glória. A política não pode ser assim. Nós estamos aqui porque estivemos sempre. Nós que estamos aqui,
Não estou a falar apenas nos mandatários, não estou apenas a falar no nosso candidato à presidência da Assembleia Municipal, não estou apenas a falar na nossa Comissão de Honra, estou a falar de todos nós. Nós estivemos sempre aqui, mas mais do que isso, nós queremos estar aqui. Como disse o engenheiro Luís Rebelo hoje, ele licenciou-se, ele fez a sua vida cá, o que é que ele quer? Ele quer ficar cá. E ele querer ficar cá é essa condição. Nós queremos ficar cá. E por isso, aquilo que nos preocupa não é o futuro imediato. Não, esse não se resolve. Esse futuro imediato, naturalmente, tem dificuldades. Nós estamos a pensar em ir mais longe. Nós estamos a pensar que é possível e que a cidade tem instrumentos, tem capacidade. Como disse o professor Paulo Cunha e Silva, nós estamos numa cidade que tem um passado e que tem um presente que se possa orgulhar. Mas nós queremos-nos orgulhar do nosso futuro. E é esse futuro que nós queremos construir. E por isso, aquilo que vos peço é que acreditem. É possível. Não é impossível que uma candidatura independente ganhe neste país. Não é impossível. Bem pelo contrário. Aquilo que a população hoje conhece, aquilo que sabe é que muitas das promessas que foram feitas, pura e simplesmente não são concretizadas. Todos sabem e conhecem a história dos políticos que chegam ao poder, depois de fazerem inúmeras promessas e subitamente ficam muito admirados, olham para nós no dia seguinte e dizem: nós estamos muito admirados, não sabíamos o que aqui íamos encontrar. Nós não dizemos isso. Nós não dizemos isso. Nós sabemos exatamente o que vamos encontrar. Nós sabemos exatamente porque conhecemos a cidade. Porque o nosso partido é o Porto. Porque nós andamos a fazer a campanha, como sabem, falando com as pessoas. Porque nós estamos a construir o nosso programa com estas bases. Nós dissemos claramente manter as contas à moda do Porto, porque esse é um património fundamental. Esse é o nosso capital. Nós dissemos que precisamos da coesão social nas suas várias vertentes, porque essa é a emergência, essa é a necessidade. Nós dissemos, nós queremos o crescimento económico. Porquê? Porque sabemos que é com o crescimento económico que vamos resolver o desemprego e vamos sair da crise. Nós dissemos que queremos a cultura. E porquê? Porque sabemos que a cultura é a marca d'água desta cidade, é aquilo que permite o seu desenvolvimento, a sua diferença e, acima de tudo, também a coesão. Nós dissemos isto tudo. Dissemos isto tudo com a responsabilidade de sabermos, conhecermos o terreno, sabermos o que vamos encontrar. E por isso estamos a contar com todos vós, para que possamos agora, no pormenor, construir este programa. Nós não vamos fazer um programa copy-paste, não vamos chegar cá com ideias mirabolantes, não vos vamos prometer programas que já foram vendidos noutra cidade e que, se calhar, aqui podem ser ajustados. Não é essa a ideia. A ideia é, mediante aquilo que foi determinado, que foi muito pensado, como sendo as nossas principais prioridades, nós queremos agora, e estamos aqui no fundo a construir o programa. O que estamos a fazer hoje, ao ouvir os mandatários, ao ouvir propostas, ao fazer as reuniões que temos feito, ao falar com as pessoas, ao ouvir as pessoas, ao ouvir às vezes mais do que temos que falar, o que é uma prova da vitalidade desta candidatura, o que nós estamos a fazer, afinal, é construir o futuro. Portanto, queria-vos agradecer a todos estarem aqui, queria-vos dizer que nós vamos continuar a trabalhar. Temos muitas razões para estar otimistas. A vossa presença aqui e muitas das atividades desta candidatura têm sido muito motivadora. As pessoas que me rodeiam, que me têm apoiado, falam mais do que a minha pessoa pela minha candidatura. Muito obrigado a todos. Viva o Porto!